Para 7h18. Repita. 7h18, pauta 2. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná agenda para o começo de abril o início do julgamento da ação que pede a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil. O presidente da Corte Eleitoral, o desembargador Sigurd Roberto Bengitsson, determinou a inclusão do processo nas sessões de julgamento previstas para os dias 1º, 3 e 8 de abril. A informação foi divulgada pelo tribunal, que também confirmou a data da posse do desembargador eleitoral, o José Rodrigo Sadi. O advogado nomeado por Lula vai se tornar membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, numa cerimônia que está agendada para 6 de março. Ele já tinha sido escolhido pelo chefe do Palácio do Planalto no começo do mês, mas a indicação só foi oficializada ontem com a publicação no Diário Oficial da União. Com a posse de Sadi, a Corte aqui do Paraná passa então a contar com a composição completa em relação aos membros efetivos. Desta forma, foi possível o presidente designar uma data para o julgamento dos processos que precisam de quórum completo, como é o caso, por exemplo, dessa ação que envolve Sérgio Moro, do União Brasil. Vamos relembrar que tanto o PT, partido do presidente Lula, quanto o PL, sigla do ex-presidente Bolsonaro, pedem a cassação do mandato do político por suposto abuso de poder econômico na pré-campanha para a presidência da República em 2022. Essa campanha que acabou depois não se concretizando. Sérgio Moro não concorreu à presidência e se elegeu senador. O político paranaense nega qualquer irregularidade. O advogado José Rodrigo Sadi vai entrar então no lugar de Tiago Paiva dos Santos, que encerrou o mandato no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná no mês passado. Ele foi responsável pelo setor contencioso estratégico no escritório de Figueiredo, Demeterco e Sadi Sociedade de Advogados. Ele é pós-graduado pela Universidade Federal do Paraná em Direito Contemporâneo e é aluno ouvinte da Harvard Law School. Sadi também foi advogado do ex-procurador da República e ex-deputado federal Deltan Dallagnol em uma ação privada de indenização por danos morais. De acordo com juristas do segmento eleitoral, José Rodrigo Sadi possui perfil discreto com tendência liberal e privilegia a formação de vontades colegiadas. O novo juiz é integrante do grupo Prerrogativas, que constantemente faz críticas à Operação Lava Jato. O coordenador do grupo, o Marco Aurélio Carvalho, comentou a nomeação de Sadi. Nós queremos festejar com muita alegria a indicação do jurista Rodrigo Sadi para o TRE do Paraná. O que se espera dele é que se faça justiça e sejam preservadas todas as garantias de todos os quaisquer réus e que, em virtude da leitura atenta dos autos, ele possa formar a convicção dele. Nós não queremos, enfim, que ninguém prejudique eventuais adversários políticos ou favoreça eventuais aliados. O que a gente busca sempre é o respeito às instituições, à democracia, o devido processo legal, o direito sagrado de defesa, a presunção de inocência, mas que as pessoas também tenham a compreensão de que não devem ceder a pressões. Nós achamos que o Rodrigo tem condições, enfim, de agir com absoluta independência, absoluta autonomia e seguramente não cederá aos reclamos de quem quer que seja. O relator do caso de Sérgio Moro é o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. O magistrado já informou no começo da semana que não vai antecipar o voto dele para os demais membros do pleno antes da primeira sessão de julgamento. Abemos data, né? Nós estamos nessa discussão para definir a data, tem pelo menos um mês. Vocês lembram aí que no comecinho desse mês tinha um presidente saindo, marcou uma data. Aliás, antes disso, né? O relator marcou uma data, aí o presidente disse, não é a data que você quer, é a data que eu quero. Aí trocou o presidente, ele desmarcou tudo e agora então, enfim, marcou para o dia 1º de abril. O pessoal vai fazer a piada, que é inevitável, né? Não, o pessoal lá do marketing do TRE não se atentou a isso. Ainda bem que não há que se preocupar com isso o judiciário. Então, 1º de abril começa o julgamento do Sérgio Moro aqui no TRE paranaense. Foi nomeado aqui o José Rodrigo Sadi, como nós já tínhamos inclusive adiantado aqui na Jovem Pan News, e ele foi escolhido em um contexto bem específico. Né? Como é que é a escolha de um desembargador, de um juiz para um tribunal regional eleitoral? Os representantes da advocacia principalmente, eles passam ali por uma aprovação no Tribunal de Justiça, é feita uma lista tríplice e aí o presidente da República faz a indicação escolhendo um dos 3 nomes. Dos 3 nomes que ali estavam, o José Rodrigo Sadi conseguiu reunir melhor condição de escolha para o presidente. Como é que isso é feito na prática? Os assessores do presidente vão falar. Olha, o Juliano Pedroso tem essa e essa e essa qualidade. A Beatriz Frenner tem essa e essa e aquela.
E quando você fala as qualidades ou os defeitos, por que não, né, você carrega mais a tinta em quem você tem mais proximidade. É isso. E é assim que funciona. Às vezes os juristas ficam bravos de a gente contar aqui, mas o bastidor é exatamente esse. Por que escolhe esse e não aquele? Porque é uma escolha pessoal. A escolha pessoal é feita com base no que você escuta, em quem você confia. O Rodrigo Sade conseguiu avançar mais nisso, e não há problema algum nisso. Sempre foi assim, é o que diz a lei. Inclusive a escolha é pessoal e livre do presidente da República dentro dos nomes da lista tríplice. E tem muita gente achando, porque isso pode colocar em xeque o julgamento. Não, não pode, não tem nada a ver com isso. Tanto é verdade que o próprio Sade já advogou pessoalmente para ex-integrantes da Operação Lava Jato, como o doutor Dallagnol, naquele caso lá das diárias questionadas da operação. Então ele transita como um bom jurista nas mais diversas alas do Estado e por isso tem condições e reúne conhecimento jurídico para fazer uma análise equilibrada e justa dos fatos. Temos a data finalmente, o terceiro turno parece que vai terminar do Senado do Paraná e a gente começa a olhar para frente. O que me chamou a atenção, e chamou a atenção de muitos advogados eleitorais principalmente, é que foram separados aí pelo menos 3 dias. 3 dias. A gente já sabe que o voto do relator Falavinha deve ser longo. Ele tirou inclusive 2 semanas de férias para se dedicar exclusivamente para escrever esse voto. E aí é o seguinte, ninguém se dedica tanto para escrever algo se não for para mostrar uma realidade diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, vai ser um voto denso, até pelo perfil do juiz Falavinha, e que pode trazer novas nuances aí em relação ao caso. Temos que confirmar aqui, até pedir para a nossa produção, ou tem muitos advogados eleitorais que nos escutam, Pedroso, no TSE, se alguém pedir vistas, o prazo é 30 dias mais 30, até 60, prorrogáveis por mais 30, então até 60 no máximo. Tem que ver no TRE do Paraná se o prazo é parecido. Agora, com certeza nós teremos pedidos de vista, isso é quase um fato, né? Porque o voto será longo, tem novos integrantes na corte que vão querer tomar pé detalhadamente do voto, até porque o voto não vai antes, então eles vão ter contato com a decisão do relator ali, durante a sessão, até envelope lacrado vai ter. Então, tende-se a entender que teremos pedidos de vista, o que pode atrasar ainda mais o processo. Que eu estou me atendo tanto a esse detalhe de data, de calendário, porque é o seguinte, se tiver que ter novas eleições, as chamadas eleições suplementares, no caso de cassação, a expectativa até então é que fossem junto com a eleição de prefeito. Mas, Pedroso, isso já começa a ser questionado por causa do tempo. Nós vamos começar a jogar em abril. Se tiver pedido de vista, enfim, pode ser que se estenda essa decisão final, porque vai subir a Brasília ainda, para o segundo semestre e a coisa fica mais complicada. A coisa fica bastante complicada, tá? Porque você tem daí todos os prazos eleitorais, Mark. Pensa o seguinte, em abril seria o prazo de desincompatibilização de quem, porventura, quisesse concorrer a um pleito em outubro. Então você pega, por exemplo, muitos dos que já se assanham a concorrer, que é o caso do secretário de Estado Ricardo Barros, deputado e secretário, ele precisaria deixar a secretaria para estar ali apto a concorrer ou precisaria de algum tipo de excepcionalidade, por se tratar de uma eleição suplementar, ali reduzindo esses prazos da questão de desincompatibilização. Então, você tem vários detalhes da legislação eleitoral que começam a ficar confusos com esse alongar, com esticar do prazo. Mas antes de tudo isso, é importante que esse julgamento aconteça. Porque da mesma forma como a gente falou ali atrás, com relação de que a lei vale para todos, no caso do Renato Freitas, vale para o Sérgio Moro também. Então é importante que todos os fatos sejam muito bem esclarecidos, que o direito de defesa seja posto e ele o exerça em sua plenitude, porque as denúncias do PL e do PT são graves. A gente, que teve acesso ali, leu os dados, enfim, se assusta com os números. Então é importante que tudo seja esclarecido, julgado, para que a gente tenha a certeza. Opa, o juiz Sérgio Moro, que tem um legado, que prestou um bom serviço à sociedade enquanto juiz, é uma coisa, o político é outra. Ou não, os valores ali, eles se complementam e o que ele está sendo acusado não tem ali sustentáculo na realidade. Enfim, é importante que isso aconteça até para que a gente consiga virar a página e que os senadores do Paraná consigam exercer ali em plenitude. Porque é isso, a gente viu a posse do Flávio Dino ontem e votou no Flávio Dino, o senador,
os senadores do Paraná. A gente não tem certeza se o Moro votou ou não, parece que sim, não assumiu o voto, mas é importante que a gente tenha ali toda essa legitimidade, Mark. Então, o SAD é muito bem visto e reconhecido pelos seus pares, mas independente disso, a gente precisa superar essas questões e, de fato, garantir que o Paraná seja bem representado.